O que a gente sabe do time profissional, não tem o novo diretor da base. O que a gente sabe do time profissional a janela não existirá. O time profissional está correndo aqui paralelamente, em 3 frentes, não vai ter reforço na janela, a não ser que saiam jogadores da folha de pagamento. A administração do time profissional está aqui. Eu não duvido que São Paulo negocie outros jogadores com boas propostas na janela. E o São Paulo vai tentar, na segunda parte da temporada, ainda tem um jogo muito importante com o Vasco, porque é um jogo que pode ou afundá-lo na zona de rebaixamento ou dar um respiro antes da parada, na volta no Morumbi. Mas depois, os Atléticos, a segunda parte do Campeonato Brasileiro, segunda e terceira parte, o São Paulo vai possivelmente com um elenco mais fraco do que já tem feito. Para mim, é aquilo, né? Eu estava vendo ontem o desespero do Colorado, o torcedor do Inter, com as lesões confirmadas do Fernando, do Bernabé. É muito parecido, São lesões sérias. Lesões seríssimas. O Fernando é ruptura de cruzado, talvez ele pare de jogar, né? É o líder do Internacional, o volante. E o Bernabé 3 meses, é muito parecido com o que acontece no São Paulo, é muito parecido com o que acontece em termos de administração. É muito jogo, muita frente, muito jogo graúdo para pouco jogador. Então a gente estava falando, qual a opção do Palmeiras ou do Corinthians? Não, porque está com 2 frentes. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil antes da Libertadores, né? Vai jogar o Atlético Paranaense antes da Libertadores. E a gente já sabe que o São Paulo não vai estar numa zona confortável do brasileiro para fazer a opção Copa e deixar o brasileiro, como tem feito nesses últimos dias. E aí, Tironi, eu acho que a grande questão, pegando esses recortes de 2025 e passando para o técnico, que está sempre no olho do furacão, agora eu acho plausível o técnico estar no olho do furacão por conta da suspensão dele no jogo contra o Atlético Nacional. Porque o que a gente viu na partida de ida, fora de casa, né, ele que está 14 jogos invicto na Libertadores. O que a gente viu até agora é o São Paulo sem conseguir manter escalação, sem os principais jogadores, e aí você pega qual é o aproveitamento do São Paulo com o Lucas? X. Sem o Lucas, é o mesmo X. Com o Oscar, X. Sem o Oscar, os mesmos X. Com o Caleri, X. Sem o Caleri, os mesmos X. Isso é mérito do treinador. Agora, mérito do treinador mesmo. Qual o aproveitamento do São Paulo com o Zubeldia e sem o Zubeldia? Aí você vê. Com o Zubeldia, o São Paulo tem um aproveitamento 60%. Sem o Zubeldia, 30%. Salve, salve, rapaziada do nosso canal. Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Ô, Nigro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que você viu esse confronto? Agora, você quer falar da Copa do Brasil ou da Libertadores? Vamos falar de Libertadores primeiro, que foi o primeiro sorteio? Boa. Nigro, como que você vê esse confronto contra o Nacional da Colômbia? Acho que a vantagem nossa é fazer o segundo em casa, né? Tentar apertar ali um empatezinho, um golzinho, porque a gente já viu como esses caras jogam, um time muito forte fisicamente, né? E mais coletivo que o nosso. Nos últimos jogos acompanho alguma coisa deles. Tinham opções melhores ali, mais fáceis pra gente. Mas tinha mais difícil também, né? Imagina. Nossa, Flamengo e Inter, vai sair fumaça, hein? Pô, Nigro, quando saiu aí o Atlético Nacional, eu falei o seguinte, não era o clube que eu queria, mas também não era o clube que eu não evitaria, queria. Entendeu? Então, tipo, pra mim tá na média. Não foi nem o mais fácil e também não foi o mais difícil. Você tem razão, eu acho que a vantagem nossa é decidir em casa. Eles se classificaram em segundo no grupo da morte, que foi o grupo do Nacional do Uruguai, que tem tradição, e o Bahia. Mas primeiro foi o Inter, né? E o Inter, que ficou em primeiro. É um time muito físico, sempre foi. Foi, desde que... Pô, é um adversário tradicional do São Paulo. Já jogou vários mata-matas com o São Paulo. Como é que foram os últimos finais? mata-mata?
Lembrei. O último foi... Eu tava lá. Então, eu tava perdemos. em Medellín. Deu ruim. então. Deu Eu ruim. tava em Medellín numa chuva lá e a gente já tinha... A gente foi... Sabendo que já não ia dar, né? Sabe quando a gente é jovem, que a gente tá naquela baladinha, que a gente já tem um não? A gente foi, tipo, como a gente foi pra uma baladinha, viu aquela princesa e falou, pô, eu já tenho um não, deixa eu tentar, e levou um não mesmo, né? Mas assim, Verdade que as mulheres em Medellín são muito bonitas. casca grossa, não acho fácil não. Difícil, jogo Não, difícil. fácil só um pegou. O Palmeiras. O Palmeiras. Isso. Mas E dão a sorte, hein? trilha nossa, né? Que é a trilha. Eu não sei se vocês viram o André Pirral comentando, Não. que é a trilha da vingança. Como Porque é que é? a gente tem a vingança contra o Atlético Nacional, temos a vingança contra o Botafogo, se o Botafogo se classificar. E Botafogo contra E quem? temos ainda uma vingança que pode ser a vingança contra o Palmeiras, né? Mas o Botafogo pega quem? LDU. LDU. Tá Não vai bem, ser fácil também. complicado também. É embaçado esse jogo. Não, E o Botafogo não tá muito bem, né, também, achei. O Botafogo não é o Botafogo do ano passado. Só que depois da parada, vai que aquele americano lá Contrata resolve uma meia comprar dúzia todo ali. mundo, É. entendeu? Mas se não comprar, eu não sei se passa da LDU não, cara. O primeiro jogo é sempre o jogo mais... E é em casa? É em casa. Olha, posso te falar? O Botafogo vai vir abalado, mano. É passar uma vergonha no Mundial. Os caras estão no grupo do Atlético de Madrid e do PSG. Não. Ah, O primeiro jogo é em casa, É na em casa casa. do Botafogo. o Botafogo é que vai perder, já negociando, né? O Igor Jesus. Isso. O Jair tem mais um, se eu não me engano. O Cuiabano. E são caras que não, É, você não um que tava substitui, pra né? sair. Você não substitui, é difícil, né? É difícil. Difícil. É difícil. Mas assim, a nossa chave, pro São Paulo, as duas chaves iam ser bem difíceis, né? Então, um vai se matar lá, que é o Internacional ou o Flamengo. Que Dos tá do dois- outro lado, né? Vai se matar, mas a gente já sabe mais ou menos quem vai morrer, né? Então, mas o primeiro jogo é no Rio de Janeiro sem o Arrascaeta. Então tem jogo aí, o primeiro jogo. Mas se der tudo certo, a gente só pega o Flamengo na final, é isso? Isso. O Flamengo tá do Mas outro vai lado, dar aliás, tudo tá, certo, tá se uma Deus boiada aquele lá do Flamengo lá. Hein? Não, mas assim, olha, adversário treta, porque é jogo físico. Eles ganharam do Internacional lá, eles ganharam do Bahia lá, né? Então, tipo, o jogo deles é em casa. Então tem que... Um empate seria excelente Seria pro São lindo. Paulo. E é aquilo, né? O São Paulo tem que se mexer pra esse jogo. Então, mas aí nesse contexto, eu questiono vocês. Temos aí, até lá, Libertadores, 9 jogos. 9 jogos. 7 de Brasileirão, sendo que desses 7, 4 são fora de casa, 3 em casa, e 2 jogos de Copa do Brasil, que a gente já vai falar desse confronto. Né? Até lá, muita coisa vai acontecer. Então, assim, estamos analisando aqui, time por time, etc. Se o São Paulo não deslancha aí no Brasileiro, não se livra dessa zona de baixo, como que chega para jogar um campeonato, uma Libertadores? Vamos supor que você fica patinando ali no Campeonato Brasileiro e você tentando usar os seus melhores jogadores para sair lá de baixo. Como chega esse São Paulo para um confronto? E o pior é desgastar os caras, é lesão, é cartão. Exato. Aliás, Sombra, só pra quem não tá ligado, esses confrontos aí depois do último jogo que vai ser quinta-feira que vem contra o Vasco, o São Paulo na retomada ali, depois do Mundial, pega o Flamengo no É Maracanã, o primeiro logo. Logo de cara. pega o Eu tô lá, Bragantino, né? Já comprei até passagem. pega o Bragantino em Bragança também, o Bragantino tá lá em cima, tá entrosadinho o time do Bragantino, tem o clássico no Morumbi contra o Corinthians, sai pra jogar contra o Juventude lá em Caxias, pega o Fluminense em casa, o Fluminense que aliás venceu ontem o Internacional aí por 2-0, e aí tem o confronto lá contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas é uma sequência extremamente difícil contra adversários que estão brigando na parte de O cima. único mais facinho é a Juventude, Calma, também não vamos é. pensar na Libertadores. Esquece isso. Não, mas aí Não esquecer isso. tem essa série. Se o próprio jogador do São Paulo esquecer esses jogos aí de Campeonato Brasileiro, Não, a própria eles não, Copa do mas a Brasil. gente sim. Não, mas a gente tem que pensar também. Pra gente pensar na Libertadores, a gente tem que fazer o dever de casa, Tem que fazer o principalmente dever no de casa. brasileiro. E qual é o planejamento da diretoria? Vai ser jogo a jogo? É. Porque, convenhamos, tem que ter um planejamento nisso aí. Se você chegar e falar assim, ó, vamos com tudo pra todos os jogos, e aí? Aí não chega inteiro lá na Libertadores. Não chega mesmo com esses Complicado. confrontos aí. E como que você vai poupar em brasileiro? Se você não tiver bem no brasileiro?
Tem que estar. Acho que a chave aí é você recuperar os jogadores. E aí você faz a estratégia. O brasileiro, vamos entrar com velocidade, vamos entrar com jovem, né? Mais experiente na São Paulo, que caiu no mesmo lado da chave contra o Atlético Nacional, não tem Mundial para jogar no meio do ano. O São Paulo terá um mês para tentar corrigir uma rota, ajustar uma rota que hoje está meio fora do lugar com o Zubeldia, que, aliás, não estará no primeiro jogo contra o Atlético Nacional. Por quê? Atenção, porque me digam, por suspensão. Ora, sério. Aliás, eu vi hoje uma matéria no GE, assim que eu acordei. Tá bem cedo, viu, gente? Tô gravando o vídeo às 7 da manhã. É a vida, né, de quem faz o de placa. Tá aqui, ó, uma matéria do GE, da Júlia Mazarin. São Paulo tem só 26% de aproveitamento sem Zubeldia, que será desfalque na Libertadores da América. Então, sem o Zubeldia na beira do campo, o retrospecto do São Paulo, o aproveitamento do São Paulo é péssimo. Dizer que essas expulsões não têm algum impacto nos resultados do São Paulo é querer proteger demais o Zubeldia. Tem gente muito interessada nisso e tá tudo bem. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os desfalques são problema, a falta de dinheiro é problema para reforçar o elenco no meio do ano. O trabalho do Zubeldia é problema, porque ele não consegue encontrar soluções para isso. E desculpa, não sou eu que tenho que encontrar, é ele. Ele é o treinador de São Paulo e muito bem pago para achar soluções para os problemas que o clube tem, que todos os clubes têm. Uns mais, outros menos. Uns lidam melhor, uns dão mais sorte, mais azar, mais competência. Enfim, mas todos têm. Todos têm. E ele é o comandante, e ele tem que achar as soluções. E também, outro problema é esse comportamento do Zubeldia. 25,9% de aproveitamento apenas quando o Max Cubeiras está em campo. 9 gols marcados e 12 sofridos. Excelente o levantamento da Júlia lá no GE. E ele está fora do primeiro jogo. Ele está fora do primeiro jogo contra o Atlético Nacional. 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho em 2025. Só nesse pedaço do ano, gente. Só na metade da temporada. 14 amarelos e 1 expulsão. É muita coisa, então ele está fora do primeiro jogo. Porém, terá um mês para corrigir a rota. A diretoria do São Paulo, eu vou repetir o que disse no vídeo do domingo, precisa tomar uma decisão. Porque o Zubeldia já teve 20 dias para trabalhar o São Paulo entre a eliminação do Campeonato Paulista e a estreia no Campeonato Brasileiro e pouco se viu, ou quase nada se viu, de melhora, de aproveitamento desse tempo livre. Enquanto, por exemplo, o Palmeiras e o Corinthians estavam lá jogando a final do campeonato. Vai valer a pena dar mais 30 dias? O Zubeldia dá sinais de que pode aproveitar esse tempo livre para fazer alguma coisa diferente? Essa é a pergunta que tem que ser feita aí. E olha, não é que é varinha de condão, o treinador tá na beira do campo, é garantia de vitória, mas convenhamos, meu Deus do céu, o comandante tem que estar na beira do campo. Porra, isso é básico, né, galera? Não preciso nem gastar tempo desenvolvendo o raciocínio da importância do técnico estar na beira do campo, né? Por favor, né? Por favor. Sem fábrica de pano, pelo amor de Deus. Então, agora, esse é o lado bom. O São Paulo tá do lado da chave do Botafogo e do Palmeiras, que vão jogar o Mundial enquanto ele não vai jogar e vai treinar, descansar no meio do ano. Agora, o São Paulo tem lá os seus problemas. Do próprio trabalho do Zubeldia, dos desfalques. Tem um tempo bom para recuperar os principais jogadores, né? Isso é importante. Os confrontos começarem daqui a 2 meses e meio. Hoje, eu acho que se o São Paulo cruza com o Botafogo, pelas dificuldades do Botafogo na temporada, por ter perdido os seus principais jogadores, os 2 mais talentosos do ano passado e tal, eu poderia dizer que talvez o confronto fosse equilibrado, mas ainda veria o Botafogo como favorito. Até pelo crescimento que o Botafogo está tendo aí na temporada, a maneira como terminou a primeira fase, o trabalho do Paiva se encaixando um pouquinho, e numa janela de meio de ano, hoje o Botafogo tem mais condição de contratar do que o São Paulo. Verdade que o Botafogo está na iminência de perder 2 ou 3 titulares aí, mas é um clube que tem um investidor que pode, no meio do ano, mudar aí o patamar. Depois, um eventual cruzamento de semifinal contra o Palmeiras, eu sei que o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras, mas o Palmeiras tem um trabalho mais sólido, né? Tem melhor time, na minha opinião. Então, são dificuldades para o São Paulo, mas o lado bom é que terá esse tempo
Esse tempo que Botafogo e Palmeiras não terão. O Botafogo pegou, o São Paulo pegou o Atlético Nacional. O Atlético Nacional saiu do grupo da morte, o grupo do Inter, o grupo do Bahia, do Nacional do Uruguai. Foi segundo colocado nesse grupo e ganhou os 3 jogos que fez em casa. O Atlético Nacional se classificou muito pelo 100% de aproveitamento que teve em Medellín. Então, ponto de atenção para o São Paulo. É tentar sair vivo do primeiro jogo, porque os caras lá estão 100%. O Botafogo vai pegar a LDU. Eu acho um adversário... Agora, Super Mundial de Clubes, tem aí ainda a preparação para o Campeonato Brasileiro, faltando aí poucas rodadas para a disputa do Super Mundial, mas nós temos aqui uns números importantes. Vou até pegar meu celular para não falar groselha para vocês que estão acompanhando a gente. Muita atenção com os cartões de Luiz Ubeldia. E aí eu vou explicar o porquê, minha gente. Porque nas oitavas de final, pelo menos no jogo de ida, o Zubeldia não estará no banco de reservas. E a grande verdade é a seguinte: quando o São Paulo não tem Zubeldia na área técnica, o São Paulo não vai bem. O retrospecto não é legal. Então, muita atenção. O Luiz Zubeldia chegou no ano passado, em meados de abril. Então, ele completou pouco mais de um ano. Zubeldia, só este ano, 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No total, o Zubeldia, desde que chegou ao tricolor do Morumbi, são 31 cartões amarelos, a coisa pra caramba, em um ano, hein, gente? E 3 cartões vermelhos. E agora, o dado mais curioso, para vocês aí, triucas, ficarem espertos. Atenção! O São Paulo sem o Zubeldia no banco de reservas, o retrospecto geral, doutor Cicinho Sgarbinho. São 11 jogos do Zubeldia sem estar na área técnica. Veja só o aproveitamento. Apenas 2 vitórias em 11 jogos, 4 empates e 5 derrotas. Se já estava difícil na Copa do Brasil contra o meu Furacão para vocês aí, imagina na Libertadores no jogo de ida sem o Zubeldia na área técnica, minha gente. Molhou pra vocês. Fui! Gente, o Capelanes não bate bem, é sério. Tem algum problema químico no Capelanes, é possível. Mas ele trouxe uma coisa séria, brincadeiras à parte. Esses números do técnico São Paulino realmente são fora da curva, não pro bem, obviamente, não é? Em 2025, são 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No comando total do São Paulo, desde que ele chegou e não faz tanto tempo assim, são 31 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Agora, o São Paulo, quando ele não está no banco, esse retrospecto também é preocupante. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, a presença enérgica dele, substancial, doutor Marco Aurélio Cunha, é fundamental. O São Paulo precisa do seu técnico. Renato, eu falei isso já semana passada. O número de participações dele, que deixa de participar, melhor dizendo, por conta de cartões, de ausências. O treinador, ele é o exemplo da equipe. Ele não pode tomar... Como ele vai ter moral para cobrar um Luciano que toma um cartão no fim do jogo, o jogo ganha do São Paulo? Como é que ele vai fazer, se prevalecer se ele não está presente dentro do campo? Então eu acho que ele tem que parar para pensar, não é teatro, não é uma brincadeira, não é ser coração. Eu tenho todos os bons valores do Zubeldia, acho ele excelente. Porém, nesse ponto ele está falhando muito. Ele não está ali para interpretar um personagem, ele está lá para ser treinador sóbrio, com vibração evidente, mas não com esse exagero que ele tem feito. Então eu peço a ele que reconsidere, analise, converse com alguém. Se for o caso, use a psicologia, alguém que possa ajudá-lo nesse sentido. Mas isso não é número suficiente para um treinador de São Paulo. Falando em psicologia, Everton Guimarães, você que é o nosso psicólogo do programa, tem o divã do HG. Será que é caso para fazer uma terapia? Que até agora a atitude continua sendo a mesma em relação a cartões. Ele não muda. Sim, Renata. Ele precisa sentar ou se deitar no divã do HG. Esse homem está precisando de carinho. Esse homem está precisando de atenção, de cuidado. Eu poucas vezes vi uma figura tão insuportável à margem do gramado. Só que tem um detalhe. Calma antes que me xinguem. Calma. Eu nunca vi uma figura tão insuportável. Aliás, ele, Abel Ferreira e tal. Mas eu gosto. Aí que tá. Eu prefiro um treinador que trabalha nos moldes do Zubeldia do que um pangaré que fica ali no banco de reservas com a mãozinha no queixo, observando o caos quando ele acontece, né?
Então, isso que o Zubeldia faz, passa do ponto, passa. Precisa de cuidado? Precisa. Tem que deitar no divã do HG e eu orientar como é que ele deve tocar a vida dele? Sim, mas eu gosto. Então eu seria a pessoa menos indicada para dar algum conselho pro Zuba. Que eu ia falar, Zuba, piora, meu filho. Porque o que não dá é treinador que fica ali com a mãozinha no queixo esperando o caos piorar, quando ele já está acontecendo. Então é o seguinte, tem que se controlar, mas não vai. Isso é comportamento dele, é intrínseco à personalidade dele. Isso não vai mudar, não adianta, não adianta. E uma hora ou outra ele pode, aliás, como tem prejudicado, né, em jogos que são muito importantes, ele acaba prejudicando o São Paulo. Então um pouco mais de cuidado, mas se tiver que meter o bico no copo ali e me xingar e me dar piti, sair fazendo o que ele faz, tem que continuar, porque mudar a personalidade que eu quero, porque a imprensa quer também, tá errado. É complicado. Sgarbi, por favor, agora olhe pra câmera e fale diretamente com o Luiz Zubeldia, porque chega de cartões, não é possível. Eu sempre fui aqui no Jogo Aberto um defensor do perfil enérgico, assim, dele. Eu gosto disso, né? Eu concordo com o Everton de que eu não gosto daquele treinador que fica ali quietinho na beira do campo. Não, eu gosto do cara. Eu também. Olha, vai. Bom dia. Mas eu gosto muito desse perfil, assim. Eu gosto do cara ser enérgico e tudo. Como não ia estar Só que é inaceitável o treinador do São Paulo ter mais cartões do que vitórias no ano. É inacreditável, isso é inacreditável, é inaceitável. E se para pra comparar o cara que mais toma porrada aqui no Brasil, se chama Abel Ferreira. O Abel tem 10 cartões, se eu não me engano ele tomou cartão no último jogo agora. Então vai pra 10. Tem 10 cartões a menos que o Zubeldia, desde o momento que o Zubeldia pisou no Brasil até agora. Comparando, né, os dois nesse período. Então é inaceitável. Ô Zubeldia, você prejudica o São Paulo com esses cartões. Você prejudica. Eu defendo aqui o perfil honesto, defendo muitas coisas aqui e tal. Acho que muitas vezes toma umas porradas exageradas, apesar de que o trabalho, no meu ponto de vista, não é bom nesse ano. Em brasileiro, Copa do Brasil, a gente vai ver o teste agora. Não, mas o time inteiro desfalcado, ele não tem um time pra pôr em campo, velho. Mas desculpa, a função do treinador cara, a função do treinador é colocar um time em campo. Um elenco que tem o São Paulo, elenco foi exatamente o que eu falei. Ele pode estar que ele tava suspenso. As críticas muitas vezes são exageradas, assim, as porradas. Só que é um cara que o trabalho, no meu ponto de vista, não é excelente, muito pelo contrário. Só que isso do cartão... Na Libertadores foi bem, né? Foi, então. 3 fora de casa, né? Em casa, mais ou menos. Mas então, para de prejudicar o São Paulo com os cartões, porque o São Paulo está sendo extremamente prejudicado. Quando vai o Maxi Cubeiras, que é auxiliar, o São Paulo não consegue jogar bola, não consegue vencer, ele demora para mexer também. Não é um cara que faz um bom trabalho como auxiliar, na minha opinião, ali, quando tá para ser treinador. Então prejudica o São Paulo. Diretoria de São Paulo já passou da hora de tomar uma atitude também. Atitude de ou multa, começa a multar a cada suspensão, ou manda embora e contrata um pra quando voltar pra Libertadores, porque ele vai estar fora. O que é isso? O Ronaldo, ele tá fora. Que o Dia tá isso, fora menino? das oitavas de Libertadores. Nossa. Ele está fora. O São Paulo vai jogar lá um jogo dificílimo com o Maxi Cubeiras na beira do campo. Prejudica o São Paulo. Então é convicção. Ou começa a multar e fala pra ele, ó, o próximo cartão vai tomar uma multa de 70%. Ou sabe o que faz? Põe o Muricy Ramalho pra dirigir esse jogo, nunca mais ele vai tomar um cartão. Não, tem que tomar uma atitude. Ou nunca mais. Quando a concorrência pisar lá e ele olhar, nossa, Muricy, é isso que o São Paulo falou. Não, quem vai comandar neste jogo é o Muricy Ramalho. Nunca mais ele toma nenhum cartão. Ou nunca mais volta. O São Paulo renovou o contrato de Nicolas Bochart, lateral esquerdo de 18 anos e uma das principais promessas da base de Cotia, até dezembro de 2029. A renovação foi oficializada após o clube resistir às sondagens de grandes clubes europeus, como Barcelona e Stuttgart, que monitoravam o atleta de perto. O contrato anterior ia apenas até outubro de 2026 e a extensão garante que Nicolas não deixará o clube na próxima janela de transferências. Nicolas Bochart foi eleito o melhor lateral esquerdo da categoria na última temporada pelo conceituado jornal espanhol AS, e já participou de um intercâmbio no Stuttgart, onde deixou boa impressão na comissão técnica do clube alemão. No São Paulo desde 2018, ele também atua como meia esquerdo na equipe sub-20 devido à sua característica ofensiva. Pela base do tricolor, soma 95 jogos e 13 gols. Com a renovação, o São Paulo mantém uma de suas principais joias e afasta o risco de perdê-lo para o futebol europeu no curto prazo. O clube detém 90% dos direitos econômicos do jogador. E aí, torcedor, pelo breve perfil apresentado, você acha que Nicolas é uma joia que, pela idade e pelo bom histórico, já merece ser promovido ao profissional em 2025? Comente aqui embaixo a sua opinião e não se esqueça de clicar no link abaixo e aproveitar a mega oferta do Tadala Natural. Compre e ganhe em dobro.
Na compra de 2 frascos você ganha mais 2 de graça, na compra de 3 frascos você ganha mais 3 de graça e assim por diante. Invista na sua saúde sexual com segurança e sem complicações.